Em um determinado dia Deus colocou no meu coração que deveríamos nos reunir num sábado à noite, para orar na casa de um irmão da igreja que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Enquanto orávamos, o Espírito do Senhor veio de maneira poderosa sobre nós. Houve vários comentários sobre aquela reunião, e várias pessoas passaram a se reunir ali conosco durante diversos sábados para orar, e todas as vezes o Espírito do Senhor vinha sobre nós de maneira poderosa. Durante aquelas semanas de oração, sentimos o poder de Deus vir sobre nós como uma pressão, como um forte peso, de tal maneira que muitas vezes não conseguíamos nos sentar à mesa para comer. Caíamos no chão, dobrávamos os joelhos e em alta voz louvávamos o nome do Senhor. Estávamos tão cheios de gozo do Espírito Santo, que clamávamos com voz elevada, cada um onde estava. Foram dias maravilhosos, de imensa alegria na presença do Senhor. Glória a Jesus. Em uma daquelas reuniões durante esse período de oração, notamos que um dos irmãos foi arrebatado em espírito de maneira especial, como um arrebatamento profético. Podia-se dizer desse irmão, como disse o apóstolo Paulo, porque se enlouquecemos, é para Deus. 2 Coríntios 5 verso 13. Um outro irmão, Adolfo Urdim, recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas, e vários mistérios sobre o meu futuro lhes foram revelados. Entre outras coisas, o Espírito Santo falou através desse irmão que eu deveria ir para o Pará. Foi-nos revelado também que o povo para quem eu testificaria de Jesus era de um nível social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor. Naquela ocasião tivemos o imenso privilégio de ouvir através do Espírito Santo a linguagem daquele povo, o idioma português. Ele também nos disse que comeríamos uma comida muito simples, mas Deus nos daria tudo o que fosse necessário. O Espírito Santo disse também que eu ia casar-me com uma moça chamada Strandberg. Tempos depois casei-me com Frida Strandberg. Aquela profecia ocorrera muitos anos antes de eu a conhecer. Deus disse também outras coisas que mais tarde tive a oportunidade de ver a sua confirmação. Deus tinha falado, e eu compreendi que havia recebido uma chamada divina para o meu futuro campo missionário. Glória a Jesus. O que faltava era saber onde estava situado o Pará. Nenhum de nós o conhecia. No dia seguinte eu disse ao irmão Adolfo, vamos a uma biblioteca aqui na cidade para saber se existe algum lugar na terra chamado Pará. Nossa pesquisa nos fez saber que no norte do Brasil havia um lugar com esse nome. Confirmamos mais uma vez que Deus nos tinha falado. Aceitei minha chamada com inteira convicção de sua origem divina. Glória a Jesus. Daniel Berg, fiel companheiro. Conheci Daniel Berg em novembro de 1909, em Chicago, quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. No ano seguinte, enquanto Berg estava trabalhando numa quitanda em Chicago, o Espírito Santo mandou que ele se mudasse para Salt Bend, Indiana, onde eu era pastor da igreja, para que juntos louvássemos o nome do Senhor. Ele deixou o seu trabalho, veio para Salt Bend e disse-me, irmão Gunnar, Jesus ordenou-me que eu viesse me encontrar com o irmão para juntos louvarmos o seu nome. Eu lhe respondi, está bem. Daniel passou a participar comigo dos cultos, e a testificar e louvar ao Senhor por sua maravilhosa salvação. Um dia sentimos que era a vontade de Deus irmos à casa do irmão Adolfo Urdim, o homem que Deus usara quando me chamou para o Brasil. Chegamos à sua casa num sábado à tarde, justamente quando ele estava chegando do trabalho. Quando entramos na cozinha, o poder de Deus veio sobre o irmão Urdim, e ele foi arrebatado em espírito, como das outras vezes. E foi durante aquela poderosa reunião que Daniel Berg recebeu a sua chamada para me acompanhar ao Brasil. Isto tudo aconteceu no verão de 1910. Deus nos revelou, quando estávamos orando em outra ocasião, que deveríamos sair de Nova York com destino ao Pará. E para nos orientar mais ainda, nos revelou a data, 5 de novembro de 1910. Ainda não sabíamos se havia algum navio partindo para o Brasil naquele dia, mas tudo foi comprovado depois. Partimos do porto de Nova York justamente no dia que Deus nos tinha revelado. Confiando em Deus, não tínhamos dinheiro quando começamos a nossa viagem para o Brasil. Só conseguimos alguma coisa depois de termos iniciado a viagem. B.M. Johnson, pastor de uma igreja em Chicago, ao ficar sabendo que íamos viajar, disse-nos, vocês pelo menos poderiam passar por aqui para se despedirem de nós. Fizemos isto. Porém, no culto dirigidas por esse irmão, não levantaram nenhuma oferta para nós. O irmão Johnson somente disse, os que querem ajudar nossos irmãos na sua viagem, podem fazê-lo particularmente. Terminado o culto, fomos cumprimentar os irmãos e nos despedir deles. Quando saímos da igreja e examinamos os nossos bolsos, encontramos mais do que o necessário para a viagem.
tudo em um só culto. Consideramos isto um grande milagre de Deus, pois ele tinha me pedido antes a oferta da viúva pobre. Todo o dinheiro que eu tinha guardado para usar na viagem ao Brasil. É necessária aqui uma explicação. Antes de iniciarmos a nossa longa viagem, tínhamos sido recomendados e enviados a uma igreja pentecostal em Chicago, onde o irmão Durham era pastor. Durante aquela visita o Senhor me tocou no coração para dar à revista pentecostal daquele irmão tudo o que eu possuía, que era $90. Durante toda aquela noite eu lutei com Deus sobre o assunto. Já amanhecia quando finalmente prometi a Deus que daria àquele irmão esse dinheiro, o que fiz assim que tornei a vê-lo. Porém, agora Deus estava me recompensando de maneira maravilhosa. Tanto eu como Daniel já tínhamos recebido todas as confirmações de nossa chamada divina. Agora só restava nos ocupar dos preparativos e ver o que tínhamos de levar conosco. Porém, em vez de receber alguma coisa, tivemos de dar tudo. Eu havia sacrificado o privilégio de ter cursado durante 4 anos no Seminário Batista e renunciado à chance de ser enviado como missionário deles à Índia. E o Daniel também não tinha nada. Ali estávamos os dois sem nenhum recurso, sem pertencer a nenhuma denominação. Porém pertencíamos à denominação que está no céu. Nós também não queríamos escrever para alguma revista pedindo alguma coisa, ou entrar em contato com igrejas ou com pessoas em particular. Mas apesar de não termos recursos, não sentíamos nenhuma preocupação sobre onde iríamos conseguir o dinheiro de que necessitávamos. Certo dia, quando eu estava caminhando pelas ruas de Salt Bend considerando em meu coração todas essas coisas, o Senhor me disse: se fores, nada te faltará. Chegara o dia da viagem para Nova York. Recebi alguns dólares de uma igreja onde eu tinha trabalhando, mas aquela quantia não daria nem para pagarmos a passagem inteira até Nova York. Porém nos sentíamos tão tranquilos quanto uma criança no colo de sua mãe. Alguns crentes nos acompanharam até a estação. Depois de orarmos na sala de espera, embarcamos no trem. Toda a nossa bagagem era apenas 2 malas, e não foi difícil encontrar um lugar para elas. Assim viajamos. Chegando numa cidade onde iríamos trocar de trem, fomos visitar uma missão cujo dirigente nos havia convidado para a despedida. Era a igreja do pastor B.M. Johnson, de Chicago. Por ordem do Senhor, eu já havia dado ao tudo que possuía, $90. Mas naquela igreja recebemos mais de 4 vezes o que eu tinha dado para o Senhor. É maravilhoso quando colocamos sobre o altar de Deus o que Ele exige de nós, porque quando procedemos assim uma corrente de bênçãos vem sobre nossa vida. Depois de haver agradecido ao Senhor, continuamos nossa viagem, felizes porque Deus tinha suprido as nossas necessidades daquela maneira. Depois de mais outra visita, chegamos finalmente a Nova York. Não fizemos muitas viagens dentro dos Estados Unidos. Fomos diretamente para o Brasil. Tampouco foi anunciada a nossa viagem em alguma revista. Saímos como se estivéssemos fazendo uma viagem qualquer. Quando chegamos a Nova York nos informaram que não havia nenhum navio que saísse em 5 de novembro com destino ao Brasil, e não conseguimos sequer lugar em outro navio. Porém, após alguns momentos de espera, a companhia onde havíamos procurado informação nos comunicou que realmente no dia 5 de novembro o navio Clemente partiria rumo ao Brasil. Aquela embarcação se atrasara por causa de alguns reparos. Desta maneira se cumpriu a palavra do Senhor. Por haver greve no porto de Nova York naquele dia, as nossas malas ficaram retidas lá, e só conseguimos levar conosco as maletas de mão. Compramos passagens de 3ª classe, pois queríamos guardar alguns dólares para quando desembarcássemos no Pará. Porém, com o passar do tempo ao longo da viagem, tornou-se cada vez mais difícil comer aquela comida de bordo. Era simplesmente péssima. Mas nós continuávamos contentes. Enquanto os passageiros da 1ª classe comiam sua comida saborosa e de boa qualidade, nós ficávamos ali deitados na 3ª classe, orando o tempo todo. Certo dia Daniel profetizou que o Senhor estava conosco, e verdadeiramente sentimos isso em nossos corações. Durante o período em que estávamos no navio oramos por um companheiro de viagem, e um dos passageiros aceitou a Cristo como Salvador. 14 dias após havermos saído de Nova York, chegamos ao Pará. Era o dia 19 de novembro de 1910. O navio ficou fora do porto, e uma pequena embarcação nos transportou até o cais.